O mês de fevereiro terminou e o de março começou com certa atenção e preocupação no mercado do arroz. Os preços caíram forte no último mês, com a colheita pressionando as cotações, e é isso que a gente vai tratar agora, conversando com o Evandro Oliveira, analista das safras e mercado, para entendermos se essa é uma tendência estabelecida justamente por conta da entrada dessa nova oferta, ou se o mercado tem espaço para um fôlego, enfim, precisamos entender o que vai acontecer. Por isso a gente vai receber o Evandro nessa manhã de quarta-feira. Bom dia, meu amigo, ou boa tarde, acho que você ainda não almoçou, mas de qualquer forma, um bom dia para você. Boa quarta-feira, seja bem-vindo. É um prazer ter você com a gente mais uma vez, Evandro. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Uma enorme satisfação estar participando novamente. E vamos falar do nosso amigo arroz. Vamos falar desse amigão, porque tá difícil, né, Evandro? Não dá pra gente falar que não tá. O mercado tá sentindo a pressão da colheita avançando, é tradicional e sazonal para esse momento, mas como é que você tá avaliando, de fato, esse cenário atual? Me parece que o produtor tá bastante cauteloso, né? Com certeza, o mercado vem se comportando dentro do que já se esperava para esse período. Temos agora o retorno do carnaval, uma semana decisiva, né? As próximas semanas agora serão semanas decisivas, principalmente em relação ao piso do arroz. Então, o mercado agora, nas próximas sessões, já deve definir o seu piso. Então, como a gente vem falando nas últimas entrevistas, nos últimos vídeos, nos últimos relatórios, tivemos uma surpresa, foi anunciada aí na abertura da colheita do arroz e vem sendo divulgada recentemente, que é uma área um pouco maior do que se esperava aqui no Rio Grande do Sul para a cultura do arroz. Então, uma área onde inicialmente vinha sendo divulgada em torno de 927, 928 mil hectares, agora já se fala em torno de 970 mil hectares ou mais. Então, com isso, uma produção que já era esperada que fosse elevada, deve ser um pouco mais. Então, com isso, os preços vieram sofrendo uma forte pressão baixista a partir da segunda quinzena do mês de fevereiro, né, onde a colheita começou a se intensificar, e agora, nas próximas semanas, devemos ter uma pressão ainda maior. Porém, agora retorno do carnaval, feriados já passados, retorno das férias escolares, o ano letivo de fato começando, né? Pode ser que haja também uma melhora no lado da demanda. Então, o mercado deve ganhar ritmo nas próximas semanas. Esse ritmo a gente está pensando numa demanda um pouquinho mais presente, um pouquinho mais forte, podendo aliviar essa entrada da nova oferta, Evandro? É da perspectiva do consumo que a gente tem que observar agora? Exatamente, tanto do consumo interno quanto em relação às exportações, Carla. Esse que é o grande alvo, a grande meta, o grande objetivo da cadeia produtiva. Precisamos ter exportações robustas nessa temporada para que haja um bom escoamento desse excedente, né? Aqui somente em Rio Grande do Sul estamos falando em um potencial para aproximadamente 8,2 milhões de toneladas, e a nível nacional, perto de 12 milhões de toneladas. Se formos falar em toda a região arrozeira do Mercosul, estamos falando em quase 17 milhões de toneladas. Então, o que fica evidente nessa temporada é o grande desafio no escoamento. Em relação ao consumo interno, precisamos de um esforço de toda a cadeia produtiva para que haja uma boa recuperação do consumo interno, que vinha bastante enfraquecido desde o segundo semestre do ano passado. Em relação às exportações, cada vez se reforça mais a necessidade de se aproveitar todas as oportunidades que surgem, principalmente em relação à América Central, Caribe, o México, que ainda estamos esperando algum posicionamento do México, né? Ainda não tivemos nenhum embarque relevante para o México nesse início de ano, mas se espera que com o recuo dos preços de exportação no Porto de Rio Grande e um ganho de competitividade em relação aos preços dos Estados Unidos, o México deva redirecionar algumas de suas compras já nos próximos meses. Então, o mercado segue nessa expectativa e um grande desafio para que não se leve
toda essa produção para o segundo semestre. O produtor deve ter muita cautela nas suas estratégias de comercialização para se evitar acumular estoques no segundo semestre, porque daí sim o mercado deve ficar muito complicado, porque em setembro temos o ingresso da safra norte-americana e a janela fica muito curta para que se haja uma boa recuperação nos preços. Então, o mercado deve ter alguma definição nesse primeiro semestre. Evandro, como é que fica a questão logística para a gente poder dar esse fôlego para o mercado? Porque nesse momento a gente está vendo ali esse olhar para o nosso escoamento da soja, uma safra recorde. Nós temos essas possibilidades todas nas exportações do arroz. A logística é uma preocupação para esse setor também, principalmente por conta dessa janela um pouquinho mais encurtada, porque já temos, né? Porque nós vamos piscar, vai ser setembro. Nós temos já, portanto, a entrada dessa safra norte-americana. Nessa nossa janela, é uma preocupação a questão logística? Com certeza a gente sabe que existe essa defasagem, né? Esse calcanhar de Aquiles, assim como a parte do armazenamento também. Então, é outro ponto de muita atenção. E temos que lembrar que vamos ter uma safra recorde de soja, uma grande busca por exportações também em relação à soja. Então, Sim. são outros desafios que também têm que ser levados em conta, né? O produtor tem que colocar tudo isso na balança. Por isso que boa estratégia, boas estratégias de comercialização, muita cautela, fará toda a diferença para melhores resultados nessa temporada. Então, o produtor deve buscar alternativas também, né? O produtor de Santa Catarina vem buscando alternativas para um escoamento mais eficiente via Santa Catarina. Já há rumores também de buscas de escoamento até pelos portos do norte, né? Porque a gente tem que lembrar que, juntando produção do norte e do nordeste, nós estamos falando já em 1,5 milhão de toneladas, uma produção maior que do estado de Santa Catarina. Então, o norte e o nordeste já têm uma produção relevante e já há rumores de busca por exportação via portos do norte. Então, o mercado vem buscando soluções para driblar esses percalços, essas dificuldades, esses desafios. E com certeza nessa temporada teremos boas soluções, né, para que se haja um escoamento adequado. Evandro, quando a gente pensa nessa busca pelo arroz brasileiro, nós estamos falando desses países que você acabou de citar. Você citou entre eles o México, esperamos uma resposta. As notícias dos últimos dias ligadas à guerra comercial e às tarifações de Donald Trump, elas podem chegar a esse mercado também? As relações comerciais entre Estados Unidos e México podem ficar de alguma forma ainda mais agravadas e alcançar mercados que podem até não estar nas tarifas, mas por conta dessa dificuldade nas relações comerciais, esses mercados também sofrerem algum efeito colateral e isso ser benéfico para o Brasil, para o nosso arroz? Isso já vinha sendo falado desde a eleição de Donald Trump, né, que essa nova abordagem comercial, principalmente uma abordagem mais agressiva, podendo afetar o México, com certeza seria benéfico ao Brasil, pois, havendo qualquer dificuldade na relação comercial entre Estados Unidos e México, a segunda alternativa seria o Mercosul, e o primeiro deles sendo o Brasil. Lembrando que os demais países aqui do Mercosul também estão na busca por algum espaço em relação ao México, mas o principal deles é o Brasil. Então, com certeza, qualquer tarifação, qualquer dificuldade imposta às indústrias do México para a compra de produto norte-americano, os mexicanos deverão redirecionar suas compras ao Brasil, contribuindo, ajudando no escoamento da nossa elevada produção, podendo ajudar também os demais países, como Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, muita atenção nesse ponto, é um ponto crucial, e a gente nota que está cada vez mais se definindo essa nova postura por parte dos Estados Unidos e com certeza terá consequências. Evandro, como é que nós estamos entendendo a construção da oferta dessa safra no Brasil, sendo esta a primeira safra depois da tragédia que acometeu o Rio Grande do Sul em 2024?
não teve um impacto direto na produção, mas no armazenamento, em toda a infraestrutura dessa logística pós-colheita, né, para o arroz no Rio Grande do Sul, que é o maior estado produtor do Brasil. Como é que essa safra está se dando? Como é que essa oferta está se construindo nesse cenário que é o da primeira temporada pós-enchentes no Rio Grande do Sul? Primeiro, nós temos que lembrar que as decisões de plantio foram tomadas justamente no período da enchente, né? Ali em meados de maio e junho, que seria o período ideal para a aquisição de insumos, melhor período de relação de troca, né, com fertilizantes e tudo mais. Então, nesse período, o arroz vivia uma condição de preços excelente. E com base nisso, o país inteiro se interessou pela cultura do arroz, porque ainda era uma das culturas que trazia melhores resultados. E com isso nós temos a área gigantesca que temos hoje, onde o país inteiro se interessou pela cultura do arroz. Em relação ao Rio Grande do Sul e efeitos da enchente, o principal deles foi na região central do estado, onde muitas áreas não puderam ser semeadas, onde houve muitos prejuízos em relação à infraestrutura e muitos deles ainda não foram consertados, não foram resolvidos efetivamente. O Estado gaúcho ainda sofre muito com os efeitos das enchentes, né? Com relação a pontes, com relação a estradas. Muitos desses pontos ainda não foram resolvidos. Mas o que mostra é que o gaúcho não se limitou por conta desses efeitos, né? E seguiu plantando. Tanto que os efeitos, principalmente na região do estado, as perdas que se estimava em relação ao período das enchentes foram menores do que o esperado. E outras áreas, como a região da campanha, tiveram uma área maior do que o esperado. Por isso, ajustes nas áreas de produção. Então, apesar de todos os percalços enfrentados naquele período, o arroz deverá ter uma safra excepcional. E, novamente, o desafio deve ser o escoamento. Desafio em relação ao consumo, em relação à infraestrutura, os principais desafios que sempre o Brasil enfrenta em relação ao escoamento. Evandro, a gente vai ver o governo olhar diferente para o mercado do arroz diante dessa safra excepcional, ou ele ainda vai se pautar em preocupações que não existem quando a gente pensa no abastecimento de arroz e não existiram durante o período das enchentes? Nós falamos incansavelmente sobre isso aqui no Notícias Agrícolas contigo mais de uma vez, ou ele vai manter o seu foco ali tentando justificar no arroz, entre outros produtos, o momento que está vivendo de desequilíbrio das suas contas, inflação ainda teimosa e de difícil controle por uma dificuldade do próprio governo, enfim, de ajustar suas contas. Como é que nós vamos ver o governo olhar para o mercado de arroz na sua análise, na sua percepção, diante dessa boa safra que devemos concluir a colheita aí nesses próximos meses? Pois é, cara, a gente sempre reforça que culturas como o arroz e o feijão são culturas básicas, culturas que estão presentes na cesta básica de consumo. Então, o governo sempre está de olho nessas culturas, sempre visando condições acessíveis à população. E o arroz sempre teve essas condições, por mais que o arroz tenha apresentado elevação nas prateleiras, o arroz brasileiro sempre permaneceu sendo um dos mais baratos do mundo e um dos com a melhor qualidade. O arroz sempre esteve a preço de arroz. Uhum. Isso deve ficar claro. Se for fazer os cálculos, o arroz, uma porção de arroz, né, custa em torno de 25 centavos, 50 centavos por dia. Qual outro alimento possui esse preço por porção? Então, isso tem que ficar claro, mas com certeza o governo segue de olho. E uma grande preocupação que nós vemos já, rumores que circularam, né, na base do governo, não são informações concretas, deixando bem claro, foram rumores que geraram desconfortos no setor do agro, né, são em relação a alguma dificuldade em relação às exportações, por exemplo, tarifas de exportação. Esse é um grande medo
do setor do agro. Por enquanto, se descarta essa possibilidade, né? Algumas medidas que tivemos em alguns estados foram a nível estadual, por enquanto, a nível federal, se descarta essa possibilidade, mas é um receio da cadeia produtiva, porque um cenário de pressão inflacionária sobre os alimentos, como estamos vendo no Brasil recentemente, não se descartam medidas excepcionais, medidas exageradas, como tivemos no ano passado. Então, essa é uma das preocupações, mas por enquanto ainda só rumores e esperamos que permaneça sendo apenas rumores. Bom, a gente vai acompanhar. Evandro, como é que você orientaria nesse momento o produtor que está ouvindo todas essas informações e justamente como você também pontuou em diversos momentos da sua fala, revisando as suas estratégias de comercialização e escoamento? Que momento é esse efetivamente para o produtor brasileiro de arroz? É um momento de muito cuidado, de muita atenção, um momento de muita estratégia, sempre lembrando ao produtor que informação é poder. E o produtor tem que se munir de informação de qualidade, como essa que estamos passando agora. Informação precisa. O produtor deve estar atento à realidade do mercado. Tudo que estamos passando agora não é uma novidade. Isso já vinha sendo reportado desde o ano passado, que teríamos um ano de laninha de fraca intensidade, o fenômeno ideal para a cultura do arroz para uma produção elevada, com ótimas condições solares, com ótimas condições hídricas, ainda mais que tivemos um início de temporada com as barragens em condições excelentes. E mais esses níveis de incidência solar que tivemos nessa temporada, condições perfeitas para uma produção elevada. E agora, se confirmando uma produção elevada, o produtor deve focar no escoamento, aproveitando as oportunidades que surgem nesse primeiro semestre e evitando levar os estoques para o segundo semestre, pois daí sim será um final de temporada muito difícil para uma recuperação nos preços, né? Então, o produtor sempre pensando em efetuar a melhor média no ano, né? Um escoamento eficiente para que se tenha bons resultados nessa temporada. Os custos de produção ficaram menores por conta das produtividades elevadas. O produtor fez o seu papel em relação ao custo de produção, agora tem que fazer o seu papel em relação à comercialização. Estar atento a todas as oportunidades que surgem, evitando carregar estoques elevados para o segundo semestre. Vamos acompanhar. Meu amigo, quero muito te agradecer pela companhia nessa quarta-feira, pós-carnaval, como eu falei também para os nossos outros convidados já, com quem eu falei hoje, como se a gente tivesse parado no carnaval, né, Evandro? Seguimos trabalhando, Exatamente. não é? Trabalhamos normalmente, certo? Certo, com certeza. Estamos sempre de olho, né? Por mais que os feriados estejam aí, fevereiro, né? Um mês muito curto, mas estamos sempre atentos. É verdade. E não foi um mês fácil para o arroz, tenho certeza que teve a sua análise e acompanhamento 100% do tempo. Então, meu amigo, muito obrigada mais uma vez. Você é sempre muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas, conte sempre conosco para a gente expandir o alcance das informações. Obrigada, Evandro. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, fico à disposição. Forte abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Um abraço para ti também, meu amigo. Até mais. Bom, senhoras e senhores, Evandro Oliveira, analista das safras e mercado. Momento, portanto, de atenção para o produtor brasileiro de arroz. Essa orientação do Evandro é completamente importante. Evitar levar os estoques para o segundo semestre. Em setembro temos o ingresso da oferta dos Estados Unidos. Todas as condições ligadas à guerra comercial podem chegar ao mercado do arroz também, isso pode favorecer o Brasil, mas nós precisamos lembrar da nossa capacidade logística. Então, o que a gente puder já garantir é melhor. E, claro, promover um consumo uma recuperação do consumo interno de arroz aqui no Brasil também vai ser importante. Tudo isso para a gente gerar esse cenário mais favorável para os preços e, portanto, para essas estratégias de comercialização que o produtor tem que ter na ponta do lápis. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência mais informações vão chegando para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil aqui na nossa TV Notícias Agrícolas. Então, continue conosco. Até mais.